Após reunião de líderes realizada na Câmara, foram definidos os nomes dos deputados federal. Ricardo Salles, do PL, e do tenente-coronel Zucco. Aliás, o Zucco do Republicanos, o pessoal do Republicanos está sentando o dedo lá na votação, né? Eu tô ligado nisso, hein? Para as vagas de relator e presidente, respectivamente, da CPI do MST. Os outros parlamentares, para integrar o colegiado, devem ser oficializados daqui 2 semanas pelo presidente da casa. Arthur Lira, que está onde? Nos Estados Unidos, e que só deve voltar a presidir a sessão no dia 16 de maio. Ô, Negão, fala aí, vai, cara. Vai ser bom, hein? Deixa você falar, Negão. Pode preparar a pipoca aí, pode preparar o seu refrigerante favorito aí, porque o Ricardo Salles, junto com o Coronel Zucco, vai ser um pé no peito aí do pessoal do MST, pé no peito do pessoal anti-horário. É capaz até, eu vou falar pra você uma coisa aqui, é capaz dessa CPI aqui engolir a CPI do dia 8 de maio, que vão acontecer quase que simultaneamente ali. Ainda falta eles decidirem como que vai ser. Mas é o seguinte, o Ricardo Salles é faca na caveira, certo? E o pessoal do MST aí já deve estar ligando desesperado pro Arthur Lira aí, para ver se consegue barrar ou consegue fazer alguma coisa, colocar outra pessoa aí, para que eles possam, no mínimo, conter os danos. Porque só do Ricardo Salles estar lá já significa que eles vão sair machucados dessa história, hein? Magno, para pra pensar comigo aqui, meu amigo careca como eu. Nós líamos aqui que aquele cara que foi ministro dos esportes aqui, ele é o grande relator, né? Dessa besteira que estão querendo encobrir aqui, né, cara? Porque tudo é pra tirar o foco do 8 de janeiro. Não sei se você percebeu isso. Só que agora, cara, eles colocaram os 2 caras brabos. Um pra ser relator e o outro pra presidiar a CPI do MST. Será que eles pensaram bem para fazer isso? A gente vai ter um espetáculo aí bastante interessante para assistir. Não é? Comparável, talvez, até aquelas sessões da CPI da pandemia, em que a audiência da TV Câmara e do TV Senado explodiam, e todo mundo acompanhava. Acho que a gente vai ter uma CPI bastante visada e que é importante. É importante que a sociedade possa discutir temas relevantes e que aconteça no parlamento essa discussão. E pela primeira vez a gente está vendo um governo do PT que toma posse com um parlamento não disposto ou menos disposto a colaborar com a pauta do executivo. Então, nós temos nomes lá dispostos a averiguar questões de organizações como o MST. Nós temos lá agora, na própria CPI do 8 de janeiro, que parecia ser uma questão de só um lado gostaria de averiguar, agora todo mundo quer CPI, é uma oportunidade para a sociedade brasileira que vem se acostumando a acompanhar a política para saber melhor o que realmente se passa. Eu acho que CPI é sempre bem-vinda. Os governos tendem a não gostar. Eu gosto de CPI. Porque tem muita coisa, a CPI tem poderes de investigação muito É uma transparência. Sim, mas o governo não gosta. Transparência, CPI. Tu não, como é que é o dito? CPI sabe como começa, mas não sabe como termina. Então, exatamente. Todo mundo morre de medo. Mas pra gente... Começou com a CPI dos Correios. Exato, começou com a CPI dos Correios e olha o que levou, né? Então é por isso que os governos temem. O governo achou, por exemplo, na época do Mensalão, vamos averiguar essa denúncia aqui de um esquema no Correio, numa estatal lá, e acabou levando a cúpula inteira do PT para cadeia. Então, é uma oportunidade de nós, que no final das contas acabamos por pagar a conta desses escândalos todos, sabermos um pouquinho do que se trata por ali. É claro que a gente leva junto o show. O show vai ter gente gritando, vai ter um espetáculo televisivo bastante interessante. Mas também, se a gente tiver acesso a um pouquinho de informação, acho que já terá valido a pena. Olha, essa CPI vai esclarecer. Eu fiz uma brincadeira com ele aqui, né, querendo dizer sobre o Orlando Silva, que é o grande relator hoje da fake news, Bissoli. Por isso que eu falei aqui, aquele cara que era ministro lá dos esportes, como ele foi mesmo, né, pediu as contas lá em 2011, não aguentou, estava sendo investigado, melhor parar de falar dele. E aí, o que acontece? Colocaram agora 2 casca grossa da política,
nesse sentido, porque eles não são a favor do MST para fazer as investigações ou para trazer a transparência, para isso que uma CPI serve. Essas invasões ou o movimento do movimento do Sem Terra foi assertivo, esses dois. O que você acha disso? Com certeza, Rodolfo. Eu acho que é muito interessante porque, primeiro, que tem uma CPI com mais independência do ponto de vista de apuração. Por que eu digo mais independência? Porque a do 8 de janeiro, em que pese ter conseguido se efetivar, hoje a situação vem manobrando para ter ampla maioria. Os números falam hoje que são 2-1 em relação ao governo com a oposição. Então é uma CPI que me parece que já começa com um futuro muito fraco ou incerto e que vai dar em nada, porque você tem relatoria ligada ao governo, você tem presidente ligado ao governo na do 8 de janeiro. Em compensação, na do MST, é onde você tem a oposição com seu protagonismo. Ricardo Salles, Coronel Zucco, outros membros ali que vão ajudar a fazer um trabalho, que é um pouco aquele trabalho que a gente viu na CPI da Covid, sendo feita pela bancada de oposição ao governo Jair Bolsonaro naquele momento, que pode ser protagonizado agora. Por Salles, ganha de toda forma. Uma pessoa extremamente inteligente, competente no que está fazendo, sabe onde quer chegar, sabe onde estão os problemas ligados ao MST, é pré-candidato a prefeito de São Paulo e certamente vai utilizar disso para ter um protagonismo para a disputa aqui no município de São Paulo e sabe o que vai buscar. O Zucco também, com a sua competência, a sua qualidade, vai buscar ali toda a sua bagagem que tem na área militar para ter uma disciplina e uma regularidade na apuração disso. E aonde vai se chegar? E aí que me parece que é o interessante dessa CPI. Porque a apuração dos crimes do MST, elas já podem ser feitas com base na atual legislação. Basta os estados terem a sua polícia, o judiciário, o Ministério Público atuando, já é possível punir o MST pelos seus excessos, pelos seus abusos e pelas invasões ilegais. Aliás, todas elas são ilegais. Agora, a CPI vai buscar algo mais profundo do que isso. E aí que tem a atenção para a CPI. A CPI vai buscar qual é a ligação desses movimentos com os governos de estado nos estados em que são mais lenientes com o movimento. Por exemplo, Bahia. Qual a ligação, por exemplo, Bahia, qual a ligação do MST efetivamente com o governo federal e com o PT e com o presidente Lula? Então a CPI vai dar um viés jurídico-político. Não só buscar uma apuração dos crimes praticados pelo movimento do Sem Teto, trabalho aqui no Pavinato fala do movimento MST, movimento dos, não sei lá se é trabalhadores que a gente pode dizer aquilo, sem terra, com os governos, com os políticos. E aí está o X da questão. Esse é o grande ponto da CPI que eu tenho certeza que Zucco e Salles saberão buscar. Qual é a relação dos governadores e do presidente da República com esse movimento e por que agora com o novo presidente eles voltaram a pôr as asinhas de fora e voltaram a fazer invasões como faziam no passado.